Seja o nome do Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos apresentando diante do Senhor a reflexão acerca das Sagradas Escrituras. Queremos aprender mais de ti, por isso te pedimos, manifesta aqui a tua presença, a tua sapiência, Senhor. Tudo que vem de ti para nós queremos. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Agora abre o nosso entendimento, ministra a nossa alma, glorifica o teu nome em nós, por nós e através de nós. É tudo que te pedimos, apresentando a vida dos nossos irmãos diante do seu altar. Aqueles que estão chegando por aqui, aqueles que chegarão a posteriori, aqueles que estão vindo no trabalho, na condução. Prepara tudo, Senhor, mas que vidas sejam ricamente abençoadas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus, passando aqui nessa segunda-feira, dia 28 de abril, 18 horas em ponto, finalzinho aí da tarde para início da noite. Quizá você está se preparando para ir para o culto, ou vindo do trabalho. Eu quero, nesses minutos valiosos e preciosos, compartilhar com vocês um panorama, como temos feito aqui de forma devocional, dos livros da Bíblia, na ordem que são dispostos no livro que nós consideramos aqui a Palavra de Deus, tá? É a Palavra de Deus. E fazendo assim, hoje no livro de Ageu, já quero convidar você a digitar nos comentários, a fim de que aqueles que entrarem aqui a posteriori possam ter acesso a essa informação. Livro de Ageu, se possível em letras garrafais, eu quero fixar isso. São apenas 2 capítulos, mas um contexto de tirar o fôlego. Para que possamos ter um entendimento acerca do mesmo, eu quero fazer um preâmbulo, uma introdução, a fim de fazê-los entender esse contexto histórico. Vocês vão lembrar comigo que o povo de Judá, a saber, Reino Sul, pecou contra o Senhor de forma terrível, imitando o seu irmão, que passou pelo cativeiro assírio, sendo o reino norte extirpado da face da terra. Mas com o Reino Sul, a tratativa de Deus foi diferente. Ele permitiu que a nação pagã, uma potência mundial da época, a Babilônia, subjugasse o reino de Judá, o Reino Sul, aí a um cativeiro babilônico. 70 anos é a média do tempo, um tempo emblemático, profetizado, inclusive, por profetas que Deus levantou no pré-exílio. E aí, o povo de Judá desobedece, vai ao cativeiro em 3 momentos relevantes. Tudo isso vai começar em 605 a.C. Eles vão ali para o cativeiro, Daniel vai para a corte. Em 597, segunda leva, Ezequiel vai para junto dos exilados, próximo ao rio Quebar. E por fim, 586, queda de Jerusalém, cativeiro babilônico iniciado. Só que o Deus que disciplina também restaura, restitui, faz regressar. E acontecerá também que esse regresso se dará em 3 momentos, em 3 levas diferentes. Contexto, pano de fundo, é como as potências mundiais vão sendo movimentadas em prol do propósito divino. A Assíria destituiu o reino norte, mas Deus levanta a Babilônia, que destitui a Assíria. Agora a Babilônia jura que está abafando, mas Deus levanta o Império Persa numa coalizão medo-persa para abater a Babilônia. E quando o tempo é chegado, Ciro, o rei da Pérsia, como fora profetizado por Isaías, é quem se levanta para liberar um edito real. Ele libera o povo para regressar à sua terra natal. Alguns já estão estabelecidos, acomodados naquela geografia. Mas a primeira leva que regressa, cerca de 50.000 pessoas, vem sob a égide de Zorobabel,
governador de Judá, assim como também Josué, que tem a representatividade sacerdotal. É por isso que nós entendemos que essa primeira classe, essencialmente ou majoritariamente, é feita dessa classe sacerdotal regressando para a restauração do templo. Um tempo depois, segunda leva, sob a égide de Esdras, para a restauração do povo. E por fim, a terceira e última leva, sob a égide, a autoridade de Neemias, para a reconstrução dos muros. Aonde estamos? Com o livro de Ageu. Nós estamos na primeira leva, quando esse povo está voltando. E agora, quando esse povo volta, eles voltam entusiasmados para a restauração do templo. Outrora, por conta dessa junta do que restou da Assíria com os judeus, essa mistura que vai ser chamada samaritana, eles se insurgem contra esse povo a ponto do rei Artaxerxes proibir a reconstrução. Mas fato é que, por intermédio dessa intervenção de Ciro, o regresso acontece, mas a autorização para que novamente eles possam reconstruir se dará por intermédio do rei Dario, que é onde nós vamos aqui para essa reflexão acerca do profeta Ageu. Quando o rei Dario, usado também por Deus, vai conseguir aí essa liberação para que o templo possa ser reconstruído, Ageu se levanta para perguntar o que agora impede esse povo de reconstruir. Vamos ao texto? Ageu, cujo nome hebraico festivo. Apenas 2 capítulos. O primeiro capítulo é um chamado para reconstruir, mas o segundo capítulo é um encorajamento para concluir. Porque não adianta começar se não desenvolver, cultivar, se comprometer com ânimo para concluir. Há quem acredite que Ageu foi gerado em um dos períodos das festas judaicas e por isso esse nome. Em contrapartida, é muito fácil perceber que conforme Deus o levanta, é maravilhoso para despertamento e celebração de um novo tempo que está prestes a ser aí inaugurado. Primeiro, cajado, correção, chamada, reconstrói. Depois, encorajamento. Vambora. Esse templo vai ter a glória que o céu determinou sobre ele. Celebra, festeja. Vocês estão vendo um templo que não tem a suntuosidade de Salomão, mas vai receber uma glória que de Salomão não recebeu. Uma presença aqui, o Jesus que vai entrar por essas portas. E não é sobre o que parece ser, é sobre a essência do que se recebe. Já fica uma lição para mim e para você também. Alguém está preocupado em ter o que Salomão teve, mas aqui Ageu vai conscientizá-los que quando a gente age debaixo da ordem da obediência de Deus, o tempo da visitação será muito mais extraordinário, porque aquele que há de vir, aquele que haveria de vir, aquele que fora profetizado no Antigo Testamento, seria aí aquele que entraria nesse templo reconstruído. Vamos ao texto então? Preâmbulo feito, contexto histórico apresentado. Nós vamos agora, de maneira devocional, versículo por versículo, para compreendermos o que o céu quer tratar conosco nessa noite, tá bom? Nós vamos perceber que há uma oposição externa, há uma batalha travada, tem gente na terra que não quer que o templo seja reconstruído. Você vai ter que aprender a administrar a oposição externa, mas também tem desânimo interno. Então tem samaritano na terra tentando desanimar, e você vai ter que aprender a administrar o desânimo interno que isso pode te causar. Quando a gente olha para a palavra de Deus,
Eles voltam do cativeiro entusiasmado com mão na obra. Mas a batalha se torna tão ferrenha que eles negligenciam a reconstrução do templo por 17 anos. Você tem noção do que é isso? Enquanto estavam no tempo da disciplina, eu não vejo a hora de voltar para Jerusalém, queremos cantar em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quando de fato volta, se esquecem desse compromisso. O começo é entusiasmático. Voltamos, vamos reconstruir o templo, vamos fazer, vamos acontecer, vamos para cima e vamos embora. Oposição vem, desanima, oposição vem, desanima. Quer saber? Eu vou cuidar da minha casa. Quer saber? Eu vou construir a minha casa, eu vou enfeitar a minha casa, eu vou botar coisa bonita na minha casa. E com isso, o entusiasmo inicial para a reconstrução do templo se perde. E eles só conseguem se voltar para suas próprias necessidades. Não é assim que anda acontecendo com muita gente? Se Deus me tirar desse cativeiro, se Deus me tirar desse castigo, se Deus me tirar dessa disciplina, se Deus me tirar dessa luta, eu vou servir o Senhor com alegria de coração. Olha, pode contar comigo, pastor, pode contar comigo, Senhor, pode contar comigo para a obra, eu vou para cima. E quando Deus traz a libertação, de fato, o início é entusiasmático. Ela vai, ela faz, ela vem, até que a primeira oposição acontece, a primeira batalha acontece, a primeira luta acontece. Cadê ele? Cadê ela? Ah, não, tô cuidando da minha vida. Não, afinal de contas eu tenho que comer, eu vou trabalhar. Não, afinal de contas eu tenho que fazer. E aí, 17 anos se passaram. E aí Deus levanta profetas pós-exílicos, e são apenas 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. O primeiro entre os tais, Ageu. E ele se levanta indignado. Esse primeiro bloco, meu Deus, eu amo a palavra. Ele tá aqui falando, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a causa desse atraso. As desculpas que você dão estão em torno disso aqui. Olha isso aqui que ele vai dizer. Vamos ao texto. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1. No segundo ano do rei Dario, como falamos, rei da Pérsia, primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Então Ciro já passou, Dario é que se levantou. Se o problema outrora era impedimento, um edito real por Artaxerxes, por interferência dos samaritanos para não construir, rei Dario derrubou o edito. Qual é a desculpa agora? Não há impedimento legal para a reconstrução. Qual é a desculpa agora, Israel? Qual é a desculpa agora, Judá? Qual é a desculpa? Não, porque eu tô assim, eu tô assado. Aí Deus vai lá, resolve o problema. E você continua enrolando para fazer o que o céu mandou você fazer. Arabaiaçai. Deus se levanta. E a Bíblia diz a data exata quando ele se levanta para mandar uma mensagem a esse povo negligente por intermédio do profeta Ageu. Estou no verso 1, a versão NTLH. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel. Ele era filho de Salatiel. E também para o grande sacerdote Josué, que era filho de Josadaque. Verso 2, a Bíblia diz a causa do atraso. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: ô povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Ele critica o atraso. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Estão jurando que está abafando, mas não estão. Vocês, aqui ó, tem até comida, mas não é suficiente para matar a fome. Vocês estão no sanhaço, não estão percebendo? Eu estou chamando a atenção de vocês. Tem até vinho, mas não dá nem para vocês ficarem bêbados. Vocês até têm roupas, mas elas não chegam nem a proteger vocês do frio. O salário que o trabalhador recebe não dá nem para viver. Eu amo a palavra, Bíblia de papel na mão, eu amo a palavra. Aí ele faz um desafio à ação. Olha o verso 7. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vejam o que tem acontecido com vocês, versão NVT. Agora, vão até as montanhas
tragam madeira, diz a NTLH, construam de novo o templo, eu ficarei muito contente com esse templo e ali eu serei adorado e honrado, o Senhor diz. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Eu vou ler na NVT. Não, na NVT. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando vocês trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com o sopro. Sabe por causa de quê? Sabe por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Meu Deus, isso é muito forte. É por isso que não chove, os campos não produzem. Eu fiz, meu Deus, eu fiz com que houvesse seca, diz o verso 11, nos campos e nas montanhas. Eu fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Gente, Deus está dizendo, você está se sacrificando e o que você acha que está conseguindo é nada diante da grandeza que eu tenho para derramar sobre você. Será que você não percebe? Essa expressão, os versículos que acabamos de ler, é uma versão veterotestamentária do que disse Jesus em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é, enquanto você procura para si, você perde, mas quando você faz por mim, quem te abençoa sou eu, quem te prospera sou eu, quem traz abundância sou eu, Judá. Você não aprendeu nada no cativeiro? Aí eles reagem. No verso 12, a Bíblia diz, então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeram ao Senhor. Olha essa ordem hierárquica no verso de número 12. Eu amo a palavra. Eu vou ler na RC, a clássica. Então ouviu Zorobabel, a primeira autoridade. Começa a tratativa com cabeça. Zorobabel ouviu, concomitantemente, o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, ou melhor, o sacerdote, que é o filho de Josadac, o sumo sacerdote, ouviu. E aí, consequentemente, todo o resto do povo ouviu, porque reforma se começa do altar. Remanto e derrebe, assai. Lembro-me que quando eu chamei a atenção do meu filho, dizendo para ele, filho, reeducação alimentar. Me lembro, ele ainda mais novo, agora ele é maior de idade, mas ainda adolescente. E eu dizia a ele, filho, reeducação alimentar, porque a gente precisa ter aí saúde física, vamos cuidar disso. E ele falou para mim, muito bonitinho, ele falou assim para mim, mamãe, eu como que a senhora põe à mesa. E eu só tenho acesso a qualquer coisa aqui que possa me engordar se tiver na casa. Você consegue entender? O povo vai comer o que a autoridade colocar à mesa. Traz para o reino espiritual. Tá servindo besteira aí na tua casa, teus filhos estão consumindo isso. O tratar começa com a autoridade. Muda a tua rotina alimentar, o teu hábito sobre o que você vê, a forma como você fala da igreja, como você fala da sua liderança. Corrige os hábitos do cabeça e o corpo vai se ajustar a isso.
Remanto e dequiaçai, elebarabaiaçai. Ó a metáfora, ela reclama da barriga, tá grande, mas a cabeça, eu amo a palavra, mas a cabeça dá ordem para aquilo que o teu coração deseja. Aí tu reclama da barriga, a barriga fala, mas por que tu tá reclamando de mim? Eu só sou assim por causa do que você coloca na boca. Aí a boca diz, peraí, mas eu só abro porque a tua mão fala para eu abrir para colocar. Aí isso tudo acaba quando o cérebro entra aqui, olha. Se eu não me lembro, é hipófise, o nome do que acontece no cérebro para que a ordem seja dada. O corpo se conversa. Você acusa um membro e o membro diz, mas peraí, tem alguém que está sobre nós. A mão diz, eu não funciono sozinho, eu recebo ordem. E a ordem vem aqui, ó, da cabeça. Corrige! Calabaia, sai! O cabelo, corrige a cabeça, que o corpo vai reagir de acordo. O corpo obedece. Ebaia, sai, derrébia. Tua vida tá assim por quê? São suas escolhas. O que você vai almoçar é sua escolha. O exercício do dia, se vai fazer ou não, é sua escolha. Se vai ter uma boa noite de sono, é a sua escolha. Aí a enfermidade brota, tu fala que a culpa é do cão. E o cão dizendo, mas tu toma refrigerante que nem água, tu não faz um exercício, tu não tem uma boa noite de sono e a culpa é minha. Pelo amor de Deus. Coloca a tua vida em ordem. Para de facilitar o trabalho do cão. Porque uma coisa é vento que vem de Deus, ele te garante. Outra coisa é vento que tu arruma para tua vida. É consequência dolorosa, desnecessária. Ajuda a gente. Porque cajado que corta aí, bate aqui também. Quando eu olho para isso, eles decidem reagir. E a reação é essa. Quando a autoridade ouve... A autoridade política, porque era governador de Judá, Zorobabel, a autoridade espiritual. É Deus dizendo, Carla, nem tudo é espiritual. Nem tudo é na oração, hein, Carla? Tem coisa que é no físico, que você vai ter que resolver. O que é isso? Rebarabai. Meu Deus, eu tô voltando nisso, tá bom, tem propósito. Aqui, ó, não dá pra ficar vivendo de cura todo dia, tá bom? Deus cura, cura, faz milagre, faz. Eu sou alvo do milagre de Deus, inconsequente à minha saúde. Mas o que Deus está dizendo é, faça a parte que te compete no físico, rapaz. Faz a parte que dificulta aí o trabalho do teu adversário. Se cuida. Meu Deus. Se cuida. Senhor, meus filhos, e a convivência, e o cuidado, e o zelo. Coloca o negócio em ordem aí. Senhor, o inimigo tá furioso com o meu casamento. Mas o que tá de errado aí? Faz uma terapia de casais. Vai pra um retiro aí. Resolve essa treta. Tem a parte que... Ei, namora com teu... Eu vou ter que falar isso publicamente. Com teu marido, tá bom? Não é com dos outros, não. É com teu marido. Casado. Tô sendo clara na minha fala? Beija na boca desse homem. Namora essa mulher. Tem coisa que a solução não é jejum e oração. É beijo na boca. É namoro. É intimidade. No casamento legítimo. Entendeu? Meu Deus, ajuda a gente. Que nesse tempo tem que falar claro. Pelo amor do Senhor. Olha como a hierarquia funciona. É Zorobabel, é Josué. Aí o resto responde. Isso aqui, eu amo a palavra. Aleluia. Então no verso 13, a Bíblia diz, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo a mensagem do Senhor. E qual era a mensagem? Estou com vocês, diz o Senhor. 1 minuto para tu dar... Não, 1 minuto que é muito tempo. 3 segundos para tu dar glória. Tu fica esperando o profeta entregar 30 milhões de informação. Qual vai ser a aplicação financeira que tu vai fazer? Qual é a cor do cabelo que tu vai pintar? Pelo amor do Senhor! Olha que mensagem poderosa. O profeta 10 está dizendo assim, ó. Deus estará com vocês. Você precisa aprender a celebrar
Deus com simplicidade. Se ele falou que está com você, o que mais que você precisa? Fala comigo. Se ele disse no capítulo 1 de Ageu, no verso número 13, ô Ageu, dá o recado para eles aí. Qual o recado, Senhor? Diga para eles: eu estou com vocês. A minha presença é com vocês. Sabe a missão que eu dei? Então eu vou honrar, eu vou estar. Minha presença estará lá. Então quem se levanta contra você está se levantando contra ele, porque ele está dizendo: eu estou com você nesse negócio. Verso 14, ele não só está, mas aonde ele está, a Bíblia diz no verso 14, o Senhor deu coragem, ânimo, para quem? Olha a hierarquia, para o governador de Judá, que é Zorobabel, era ele quem tinha a responsabilidade da condução do povo politicamente falando, aqui ó, ao grande sacerdote Josué, a autoridade espiritual, tem coisas que para fluírem na autoridade espiritual, precisam estar debaixo de uma autoridade, oh meu Deus, oficial. Como é que eu torno isso claro para você? É simples. A igreja quer fazer um ar livre. A igreja quer fechar a rua e fazer o evangelismo. Isso é espiritual, sim ou não? É. Mas se a igreja não pedir autorização na prefeitura da cidade para fechar aquela rua, pensa na vergonha que vai ser chegar os policiais e dizer assim, ó, cadê a autorização para fechar a rua? E tu quer essa cara? Arabai, Rébia, Calabaias. É Deus dizer, ei, respeita a autoridade civil e espiritual. Você tá comigo? Não adianta bater de frente com um policial e querer a bênção pastoral. Tá comigo? O autoritarismo se impõe, mas a autoridade se conquista. Então, a postura que você tiver determina isso. Olha Deus dizendo, a minha presença está com vocês. Não vai faltar coragem, não vai faltar ânimo. Aí ele começa a hierarquia. Não vai faltar para você, Zorobabel. Não vai faltar para você, Josué. E a todos os que haviam voltado do cativeiro babilônico, diz o verso 14. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Aí ele vai dizer, inclusive, a data, porque torna-se um registro histórico no dia 24 do 6º mês do 2º ano. Casa isso aí, ó. Casa isso aí com o verso 1. No 6º mês, no 1º dia do mês. E lá embaixo, quando ele vai dizer no dia 24 do 6º mês. Então você consegue ver o tempo disso aí. É Deus dizendo pra mim e pra você, Carla, eu chego na hora certa. Quem atrasa é você. E quando você atrasa, eu vou descer pra despertar e sacudir. Não vou aceitar negligência quando todas as ferramentas que você precisa, quem te deu fui eu. Então vamos lá. A NVT atualiza 29 de agosto do 2º ano, começa o verso 1, e aí depois 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Então o tempo de tratativa com Ageu, em alguns meses ali, para tratar esse povo assim, acorda, reage. Esse tempo foi necessário para um despertamento. Aí nós avançamos para o capítulo 2. E eu chamo a sua atenção para dizer que Deus dá a esse povo 4 núcleos de mensagem profética. Vou de novo. 4 núcleos de mensagem profética. Como eu dissigno isso, pastora Carla? Cada vez que a Bíblia diz, como foi em capítulo 1, verso 1, cada vez que a Bíblia diz assim, olha, então, eu vou na clássica, cada vez que a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Isso só acontece 4 vezes. No capítulo 1, verso 1, nós já tratamos a série da mensagem, é um chamado para reconstruir, é uma exortação, é uma sacudida, vamos embora reconstruir, Deus está com vocês, Deus vai dar coragem e ânimo, recebe isso aí? Não vai faltar coragem, coragem não é ausência de medo, é consciência da missão, não vai faltar coragem e não vai faltar ânimo, força para você ir além, força interior, disposição interior para você ir além. Tem uma oposição externa, mas não vai ter mais desânimo interno.
Deus está dando coragem e ânimo. Tá comigo no raciocínio? Eu não sei. Coragem, avança. Ele tá com você, a presença dele é contigo. Deus já falou, reconfirmou, testificou. Você tá esperando o quê? Tá atrasando essa obra porque acorda. Você tá negligenciando isso por quê? Porque não é tempo ainda. Não é tempo do quê? Qualquer dia a trombeta toca e tu com essa cara dizendo: meu tempo não chegou. Se o teu tempo não tivesse chegado, Deus não tinha te dado coragem e ânimo. Se o teu tempo não tivesse chegado, Deus não tinha te libertado do cativeiro que tu tava. Se o teu tempo não tivesse chegado, Deus não teria te dado uma palavra clara sobre a missão que ele tem com você. Então, coragem e ânimo. Volte a reconstruir o que o passado tentou destruir. Quando eu olho para isso, capítulo número 2, a segunda mensagem profética começa assim. Foi em 17 de outubro, a NVT é o que vai aí atualizar para nós, contextualizar com as datas conforme o nosso calendário. 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. E que mensagem foi essa? Capítulo 2. Quem está comigo aí, aleluia, tem um lapso aí de mais ou menos um mês. E agora a reclamação é outra, já não é mais assim, vocês não estão fazendo. Agora é assim, tá atrasando por quê? Tá negligenciando por quê? Deus já não falou que é com vocês? Já não deu coragem e ânimo? Qual é o motivo do atraso? Aí ele vai falar agora do verso 1 a 5 sobre isso, o atraso. Olha a palavra de Deus no verso 2. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo, sempre nessa ordem hierárquica, tá bom? Verso 3. Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. A comparação aqui é com o templo salomônico, tá bom? Aí ele mesmo já responde: mas assim diz o Senhor. Seja forte, Zorobabel, autoridade. Tá comigo? Seja forte, sumo sacerdote Josué. Sejam fortes, todos vocês, mãos à obra, porque eu estou com você. Olha como é que Deus vem só recapitulando, reafirmando, autenticando, chancelando. É Deus sempre dizendo assim: toda vez que o desânimo bater a porta de vocês começarem a atrasar o que deveria estar vivendo, será que eu vou ter que levantar profeta? É Deus reafirmando. Pastora, vira e mexe, eu vou a algum lugar, alguém me entrega a mesma palavra. Minha filha, se eu tá repetindo o negócio é porque tu tá atrasando, hein? Tá precisando ouvir novamente. Reage. Deus está dizendo uma vez mais: eu tô com vocês. Verso 5, meu espírito habita em seu meio. Como eu prometi quando vocês saíram lá do Egito, não tenha medo. Eu vou ler em outra versão, tá? Olha o que ele vai dizer no verso 3, capítulo 2. Deve ver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como ele está agora. Eu sei que não parece que valha nada. Mas, olha aqui, ó. No entanto, tenham coragem. Verso 4. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que eu fiz com o meu povo, quando eu tirei lá do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. E é por causa disso que vocês não podem ter medo, diz a palavra. Aí ele entrega uma profecia do verso 6 a 9. Ele diz assim, eu amo a palavra, meu Deus do céu, esse é grifo meu. Ele diz: pois é isto que eu digo, o Senhor Todo-Poderoso. Digo, daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Eu vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim eu encherei meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então um novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. E o Senhor eu sou o Senhor Todo-Poderoso, falei.
Eu vou em outra versão, quando ele diz em pouco tempo, verso 6, sacudirei novamente os céus e a terra. Perceba, todos os profetas do Antigo Testamento, em especial ou sobretudo os profetas menores, trazem esse recado a curto, médio e longo prazo. Alguns para um acontecimento breve, como aconteceu aqui, questão de meses eles já começaram a reconstruir, embora tivesse sido parado por 17 anos. Mas também tem a médio prazo, alguns para cativeiro babilônico e assírio, mas outros são para longuíssimo prazo, como cunho escatológico, doutrina dos últimos dias, quando de fato o rei, o Messias, reinará, governará. Então eles conseguem ter essa tríplice visão profética para uma entrega. Então aqui a partir do verso 6, ele está trazendo isso para um prazo maior, sem contar que Jesus pisará nesse templo, e o templo não precisa ser suntuoso, até porque é um apontamento de que ele é o templo final. Nós somos hoje o tabernáculo terrestre. Então não pense em nenhum momento que eu vou fazer uma aplicabilidade com relação à igreja enquanto templo, mas de fato, como eu disse, é como se fosse uma versão veterotestamentária de Mateus 6,33. A ênfase aqui é: busca o meu reino, cuide do que é espiritual, zele pelo que é eterno, ao invés de você colocar em primeiro lugar o que é efêmero. O princípio moral a ser trabalhado aqui foi esse no capítulo 1, e agora no capítulo 2 ele vai além. O atraso se dá, entre outras vertentes, sobre o desânimo de trabalhar em algo que parece pequeno, ínfimo, quando comparado ao que passou. Deus nos convida a parar de compararmos com o que passou. Quando eu era pequeno em Barbacena, porque a igreja boa era de antiga. Pelo amor do eterno, Deus está fazendo uma coisa nova, e você faz parte do novo de Deus para este tempo. O que Deus vai fazer é extraordinário. O arrebatamento da igreja nunca aconteceu, e você está sendo preparado para o inédito de Deus que está por vir. Então celebre fazer parte dessa geração que prega o arrebatamento e a possibilidade de que ele venha na nossa geração. Tendo dito isso, no verso número 10, a gente vai entrar agora na terceira mensagem profética, no terceiro, assim diz o Senhor. Onde fica o primeiro? No capítulo 1, verso 1. Onde fica o segundo? No capítulo 2, verso 1. Onde fica o terceiro? No capítulo 2, verso 10. Porque o texto vai dizer, eu vou na clássica RC, ao 24º dia do mês 9, perceba como a gente vai tendo a datação para entendermos onde exatamente cada coisa aconteceu. No segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Terceira mensagem profética. Terceiro, o convite que ele vai fazer ali, eu amo a palavra, a partir do verso 10, é um convite à paciência. Ele vai dizer, a partir do verso 11 agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aliás, a expressão Senhor dos Exércitos, ela acontece pelo menos 14 vezes nesse livro, tornando para nós claro que ele é Senhor, não só da terra, mas também do céu, que ele governa, que ele é soberano, que ele não perde peleja, que ele não perde controle de nada. Quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que Ageu, do capítulo 2, do verso 6 a 9, onde acabamos de ler, aponta para Cristo, que está sendo aqui prefigurado em Zorobabel, quando há uma palavra sobre essa expressão do que vai acontecer por intermédio do mesmo. Mas a reconstrução do templo, ela aponta para Cristo como esse templo final. João, capítulo 2, versos 19 a 21, traz uma nuance sobre isso, você pode ler depois. A igreja como corpo, o que é relevante para discernirmos o que o céu quer tratar conosco aqui nessa tarde. É mais do que ir à igreja, templo feito por mãos. É ser igreja, representatividade de Jesus na terra.
Quando é perguntado acerca do templo que fora derribado, no João capítulo 2, a referência que eu dei a partir do verso 19, ele diz que em 3 dias o levantaria, mas o verso 21 diz que ele falava do templo do seu corpo. Logo, a relevância do templo a que se refere dentro de uma aplicação no Novo Testamento é um apontamento para o Cristo. Como quem diz, você está preocupado com o que é concernente à sua necessidade efêmera e terrena, em detrimento de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu amo a palavra e como ela corrobora, né? E quando ele fala no verso número 9, que esse templo vai ser ainda mais belo, quando ele fala que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, essa Shekinah, a qual ele se refere, glória no hebraico, deriva, ou pelo menos ela denota instalar-se, habitar, o maior adorno para a casa do Senhor é um só: Jesus. A glória, a Shekinah, o instalar-se. Ah, meu Deus, da última casa vai ser maior do que a da primeira. Por quê? Porque o maior adorno que um templo pode ter é a presença de Jesus. Olha o que diz Mateus, capítulo número 12. Eu amo Bíblia de papel, manusei aí. Mateus, capítulo 12, versos de número 6. Eu amo a palavra. Alguém mais ama? A Bíblia diz: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O contexto, onde contestam Jesus acerca de curar no sábado. Eita, e os ritos mosaicos acerca do templo. Oh, meu Deus do céu, eu amo a palavra. E ele está dizendo em Mateus, capítulo 12, versos de número 6. Ele está dizendo: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Judá, você está preocupado com a suntuosidade da aparência do templo, enquanto a Shekinah, a glória da última casa, será maior do que a da primeira, porque aquele que é maior do que o templo vai pisar no templo. Como é que quem é maior entra no que é menor? Ele se faz menor porque ele é o maior. Só tem medo de diminuir quem não sabe que é grande, mas quem sabe que é grande está lavando o pé de discípulo, porque para se fazer o maior tem que se fazer o menor. Ai, meu Deus, que mistério é esse? Quem mais ama a palavra, quem mais se aproxima da Bíblia, é impossível estudar a Bíblia e continuar arrogante e soberbo. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais da Bíblia eu sei, mais eu desço. Quando Pedro reconhece quem ele é, ele diz: afasta-te de mim que eu sou pecador. Ele diz em Lucas capítulo 5, quando Isaías no capítulo 6 tem vislumbre da glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a glória do Senhor. Não existe quem contemple quem ele é e continue arrogante, porque a glória dele, faz com que mesmo ele sendo Deus com D maiúsculo, se faça homem e esteja entre nós. Que é isso? Deus esconder minúsculo querem subir, mas o Deus esconder maiúsculo decidiu descer. Eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo a tua palavra. O descaso da reconstrução do templo trouxe maldição a esse povo, mas o retorno à obediência traz restauração. E agora Deus está dizendo: volte-se. Volte-se para fazer o que eu mandei vocês fazerem. A partir do verso 10, é a terceira palavra profética, quando o texto diz: nesse mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. A mensagem de Deus veio por intermédio dele. E ele disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponho que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço de carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou qualquer comida, isso quer dizer que essas coisas também ficarão impuras, sim ou não? Ageu fez a pergunta lá para os sacerdotes e eles disseram que não.
Elas vão ficar puras? Não, eles responderam. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado no defunto, depois de tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes disseram: sim, elas ficam impuras. Agora é o checkmate. Então Ageu disse: o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros. Todo o povo deste país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Há um chamado ao arrependimento. Eu vou de novo e vou de maneira diferente, hein? Deus está dizendo assim, ó, você já sabe, o rito mosaico, o apontamento, tocou no que é imundo, imundo fica. No que é puro, não pode se contaminar com quem é impuro. E ele se utiliza dessa metáfora para entregar essa parábola. Peraí. Quer dizer que isso acontece concernente às coisas do templo? Mas vocês estando impuros, querem fazer coisas espirituais, isso vai dar certo? Vocês querem misturar o santo com o profano? Tem convicção de coisas que são rituais, ritualístico. No ritual, ela não, porque não pode ceiar em pecado. Não, porque não pode fazer. Não, porque não pode. Eu não posso matar com arma, mas mata com a língua. Aí pode? Não, mas o corrupto está em Brasília, mas você paga a propina. Aí pode? O que é concernente ao templo, você é religiosa, é ritualístico. Mas na tua vida pessoal, pornografia pode? Transar com o namorado pode? Xingar palavrão pode? Dar troco, pegar troco errado, não devolver pode? Se é imundo fazer uma coisa errada lá, é imundo fazer em qualquer outro lugar. Porque vocês não podem estar errado por dentro tentando exalar perfume de Cristo por fora. O verso 15, ele está chamando esse arrependimento. Ele está dizendo, o Senhor Deus diz, pensem bem em tudo que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas, com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras, as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante, me obedeceu? Eu o abençoarei. Eu vou em outra versão, vou na NVT. Olha o que ele está dizendo. Eu faço a vocês uma promessa. Enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romanzeiras, da pregação sobre a videira, sobre a figueira, sobre a romã e sobre a oliveira, mas ainda que elas não tenham dado frutos, de hoje em diante, sou eu que vou abençoar você. Vem comigo. Quando vocês não estavam fazendo o que era prioridade para o reino, vocês escolhiam semear, aqui ó, se vestia, mas não se aquecia. Tinha comida, mas não saciava a fome. Por quê? Fazia com a força do braço de vocês. Mas a partir de agora, se priorizar o que é o reino, mesmo que essas árvores não deem frutos, quem vai abençoar vocês sou eu. E aí, para terminar o último, que é o verso 20, a última mensagem profética acontecendo, a Bíblia vai dizer assim, que a mensagem do Senhor veio novamente a Ageu. É a quarta e última mensagem. E quando a mensagem chega, a palavra de Deus diz assim. Eu amo a palavra, meu Deus. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros.
Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão, seus cavaleiros matarão uns aos outros, e naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei com que você seja um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Esse apontamento prefigura Cristo. É o que a gente chama de antítese. Não, a palavra não é antítese, não. É quando a gente usa a expressão para utilizar-se de uma figura. Então, é uma sombra no Antigo Testamento do que vai se concretizar no Novo Testamento. Então, Zorobabel é como um tipo de Deus. A outra palavra era antítipo, mas eu falei antítese, mas antítipo, enfim. Então, o que Zorobabel representa no Antigo Testamento para esse povo, como aquele que guia, como libertador, como escolhido, como aquele que numa metáfora é um anel de selar no dedo de Deus, é um apontamento para Cristo. Para Cristo que quer nos guiar rumo ao novo tempo, que quer nos encorajar, que quer, mesmo em meio aos desânimos da vida, nos fazer entender que a glória da última casa não está ligado à aparência, mas à essência que Ele quer derramar sobre nós. Tá preocupado com o quê? Dá muito trabalho parecer que é. Em Cristo, o convite é para ser de verdade. Venha na simplicidade. Mas não abra mão de receber o Cristo dentro de você. Porque o maior adorno desse tabernáculo terrestre não é a escova que tu faz, nem a roupa que tu veste, mas é o Cristo que você carrega. É o Cristo que decide morar em você. Tu é templo de Deus e a glória dessa última casa, se for na égide, na direção de Deus, vai dar tudo certo, porque Ele estará com você. E ainda que a romanceira, que a figueira, parece um Abacuque, né? Ainda que não haja fruto lá, Deus está dizendo, sou eu que te abençoarei. Deus não precisa do visível para fazer. Ele é o Deus do invisível. E de onde você menos espera, Ele faz. Quero orar por você agora, que ouviu essa palavra e está desanimado. Estava, né? Porque ouviu a palavra, mas que quer decidir não mais retroceder. Por quanto tempo a obra da vida, da tua vida, a obra de Deus na tua vida anda parada? Não porque Deus parou, mas porque você tem negligenciado. Preocupada com tantas coisas acerca de você e negligenciando o que Deus confiou a você. Enterrando o talento, reclamando da vida. E Deus dizendo, se você entender, se não é nada sobre aparência, faz o que eu te mandei e não vai faltar o que você precisa. Volta para Jesus hoje. Devolve a Ele o governo totalitário da sua vida. Se o desejo da sua alma hoje é recomeçar, se o desejo da sua alma hoje é voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, digite aqui nos comentários, digite eu quero. Se aliancie com essa palavra dessa forma. Pastora Carla, eu quero voltar para Jesus. Digite aqui, eu quero. Pastora Carla, eu quero recomeçar em Cristo. Digite aqui, eu quero. Pastora Carla, chega de negligenciar a obra de Deus na minha vida. Hoje eu quero voltar. Digite aqui só essas duas palavras, eu quero. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. As almas estão chegando e a gente vai orando para a glória de Deus. Eterno da nossa alma, em tua presença e oração, gratos por tudo que o Senhor fez no meio de nós, ainda vai fazer por intermédio daqueles que entrarão a posteriori. Faz o teu mover, tu és Deus. E como significa o nome de Ageu, festa, filho da festa, aquele que é festivo, transforma o pranto dos meus irmãos em baile, em festa. Arabaiaçai. Tu és o Deus de misericórdia, que ainda que
alguns possam ter negligenciado isso, nós possamos ter negligenciado de alguma forma, o Senhor levanta profetas, como para esse tempo, essa live é profética, convidando-nos para voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E ainda que pareça que não vai dar certo, ainda que pareça que é ínfimo diante da grandeza que o Senhor tem, tudo que precisamos, o maior adorno da nossa vida é a Tua presença em nós. Mora em nós, Senhor. Faz de nós o Teu templo, o templo de Deus. E glorifica o Teu nome em nós, por nós e através de nós. É tudo que te pedimos, crendo, entregando a vida de cada irmão, de cada irmã que está digitando aqui, eu quero, para voltar para Jesus, para entregar a vida a Cristo, para recomeçar e não mais negligenciar a obra que o Senhor tem. Oramos gratos pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês e até amanhã, querendo Deus. Nós temos 3 dias para acabar o mês. O nosso plano é Ageu hoje, Zacarias amanhã e Malaquias no último dia do mês. Vem para cá, ore por esse projeto, permitindo o Senhor, amanhã estaremos juntos. Que horas, pastora Carla? Só Deus sabe. Fica ligadinho, ativa a notificação e até amanhã, querendo Deus. Beijinho, até lá, paz.